Ministra Rosa Weber assume presidência do Supremo Tribunal Federal, defende democracia e repudia discurso de ódio. Nova pesquisa IPEC aponta ligeira subida de Lula e estabilidade nos números de Jair Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral nega acordo com Forças Armadas para apuração paralela das urnas eletrônicas. E Brasil tem safra recorde de milho e exportações em alta. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. A ministra Rosa Weber tomou posse como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Em cerimônia sem a presença de Jair Bolsonaro e de Lula, ela discursou enfatizando que não há democracia sem um forte poder judiciário. A ministra Rosa Weber disse na noite desta segunda-feira, em discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, que sem um judiciário forte e liberdade de imprensa não há democracia. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Essa a minha... Essa a minha profissão de fé como juíza deste Supremo Tribunal Federal. A ministra abriu o seu discurso dizendo que gostaria que suas primeiras palavras fossem de reverência à Constituição. De crença inabalável na superioridade ética e política do Estado Democrático de Direito. De prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas. Ao falar de sua biografia, destacou a situação no Tribunal Superior Eleitoral a partir de 2012 e disse que a Corte garantirá, também em 2022, a regularidade do processo eleitoral. Também elogiou o ministro Alexandre de Moraes, que preside a Corte Eleitoral. O nosso Tribunal da Democracia, que neste ano de 2022, sob o comando firme do ministro Alexandre de Moraes e com... e em estrada competentemente pavimentada pelo ministro Edson Fachin, mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição, o primado da vontade soberana do povo. Weber disse que a vida institucional do país passa por tempos particularmente difíceis, que também chamou de tempos verdadeiramente perturbadores e de maniqueísmos indesejáveis. A gestão da nova presidente será curta. A ministra se aposenta em 2 de outubro de 2023, quando completa 75 anos. Nova pesquisa IPEC, ex-Ibope, mostra uma diferença de 15 pontos entre Luiz Inácio Lula da Silva, que subiu nas intenções de voto, e Jair Bolsonaro, que se manteve estável na disputa pela presidência da República. Vamos ver os detalhes. De acordo com a pesquisa, que foi encomendada pela Globo e divulgada nesta segunda-feira, o ex-presidente Lula do PT tem 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro do PL, 31%. Em relação ao levantamento anterior, que foi divulgado no dia 5 de setembro, Lula tinha 44% das intenções de voto, crescendo 2 pontos percentuais na nova pesquisa. Já Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual de então. Esse resultado, segundo o IPEC, mostra um cenário de estabilidade na disputa. Em seguida, vem Ciro Gomes, do PDT, com 7% das intenções de voto.
Simone Tebet, do MDB, se manteve com os 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, se mantiveram com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Jair Bolsonaro esteve nesta tarde em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fez um comício e sua tradicional motociata. Ontem, o presidente participou de um podcast em que afirmou que, se não for eleito, ele irá passar a faixa e se recolher. O presidente Jair Bolsonaro atacou o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, João Dória, em um comício realizado em Sorocaba, no interior paulista. O chefe do Executivo Federal chamou o petista de capeta que quer impor o comunismo no Brasil e que foi liderança mundial na corrupção. Sobre o tucano, o Bolsonaro disse que o Estado passou por momentos difíceis com um governador que tinha uma calcinha apertada, referindo-se às calças mais justas que Dória costuma vestir. A política de São Paulo sofreu muito com um governador que tinha uma calcinha apertada. E não pensava em nada mais além de ser presidente da República. Se elegeu usando uma mão e depois virou inimiguinho. O presidente falou a uma multidão de apoiadores que ocupou a Praça Coronel Fernando Prestes. A plateia, ele repetiu o discurso com falas sobre temas que agradam ao seu eleitorado, como a crítica ao aborto, a liberação das drogas e a ideologia de gênero. Sem capacete, Bolsonaro também realizou sua tradicional motociata pelas ruas da cidade. E ontem, durante uma participação no podcast Collab, Jair Bolsonaro afirmou que, caso não seja reeleito para a presidência da República, ele irá passar a faixa e se recolher. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente ano. Obrigado. Durante a entrevista, Bolsonaro falou ainda sobre a pandemia da Covid-19 e disse que perdeu a linha por causa de algumas declarações e que retiraria algumas falas ditas, como quando disse que não era coveiro. Agora, eu sou ser humano também, eu lamento o que eu falei, não falaria de novo. É bom ouvir não isso, falaria, não falaria de novo. Sim. Você pode ver que de um ano para cá, meu comportamento mudou. A minha cadeira é um aprendizado. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, os bons números da economia não fazem Bolsonaro deslanchar nas pesquisas. Já as declarações sobre a pandemia continuam puxando o candidato do PL para baixo. É a primeira vez que o presidente se diz arrependido de alguma coisa e fala em ter sido aloprado. Ele se referiu a duas circunstâncias: os fatos relacionados à pandemia e quando ele falou que teve uma fraquejada porque teve uma filha, uma menina, que, aliás, é a única filha dos seus 4 filhos homens. Pois bem, por que o presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista a uma empresa evangélica, por que ele se diz arrependido de atos cometidos? É que ele percebeu que a sua rejeição está crescendo muito. E os analistas políticos costumam dizer que sempre que a rejeição é muito grande, o candidato, evidentemente, corre muito risco de chegar próximo à vitória. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro tem crescido e chegou agora, na pesquisa de ontem do IPEC, a 50%. Ela está sempre crescendo, enquanto a do ex-presidente Lula fica mais ou menos estática entre 36%, 37% e 39% de rejeição. Ou seja, 39% não votariam em Lula em nenhuma circunstância. 50% não votariam em Bolsonaro em nenhuma circunstância. Aqui é um aspecto interessante. Há pouco tempo, os bolsonaristas
esperavam que medidas econômicas como o Auxílio Brasil iam melhorar a situação de Bolsonaro. Os petistas tinham medo de que isso acontecesse. Nenhum nem outro acertaram. Por quê? Porque não houve nenhuma influência até agora das pesquisas das medidas econômicas que poderiam beneficiar o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Auxílio Brasil, a queda de inflação, a diminuição do número de desempregados no país. É interessante notar que, quando se pensava que a economia teria um papel fundamental nessa disputa, a gente está percebendo que tudo aquilo que ocorreu durante a pandemia com o presidente Jair Bolsonaro, que foi controverso, está na pauta da rejeição. A seguir, as movimentações dos candidatos à presidência e Lula volta a comparar Jair Bolsonaro a Adolf Hitler e critica até Aécio Neves. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.